O livro mais vendido do mundo é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é um livro especial, um livro que eu tenho assim, que eu chego a me emocionar quando eu leio, quando eu falo, porque a beleza que tem, né, na escrita, a beleza que tem na obra, é algo realmente que não pode ter sido assim, algo que saiu da cabeça de um homem. Por isso eu digo que a Bíblia ela é escrita por homens, mas inspirados por Deus, né? E a Bíblia ela é assim, um conjunto de livros que é interessante. Ela foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes, num período de 1000 anos, assim, aproximadamente. E ela não tem contradição. Ela se completa, um livro completa o outro, sem nenhuma contradição. E isso é que é a beleza que tem, né? E ela foi dividida de forma a facilitar a leitura. Apesar de muita gente achar que é difícil a leitura da Bíblia, na verdade ela está dividida de forma a facilitar, que as pessoas precisam entender a forma que ela foi dividida, entender as regras, né? Eu escrevi um livro, esse livro é o Beabá da Bíblia, que explica justamente isso, que dá à pessoa, né, a condição de entender melhor, simplifica um pouco a leitura da Bíblia. Mas se a pessoa entender, ela vai ver que a leitura é muito fácil. A Bíblia ela foi dividida em livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, nos evangelhos, nas cartas. Tudo isso são blocos de livros que foram feitos justamente para facilitar a leitura. Então, se a gente começar a ler a Bíblia pelos livros históricos, eu acho fundamental. Muita gente acha que, vamos ler o Evangelho, porque é o Evangelho que fala de Cristo. Realmente, mas Jesus era judeu. E ele seguia as regras dos judeus, as leis dos judeus. E os livros históricos, tem lá os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, que são os livros que os judeus eles consideram, né? E esses livros é onde consta toda a lei de Moisés. E Jesus seguia esta lei. Então é importante a gente ler esses primeiros livros para entender como que era a vida de Cristo, porque muitas passagens que nós tivemos lá com Cristo, a gente só vai entender se saber. Por exemplo, Jesus um dia encontrou uma mulher samaritana, e aquilo ali, quem lê o texto em si não entende a grandeza daquilo ali, mas os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. E uma mulher naquela época falar com um homem era então uma coisa inaceitável. Então Jesus ele para conversar com uma mulher e ainda com uma mulher de um território inimigo, né? Mas isso mostra a grandeza que ele tinha e mostra que ele não fazia acepção de pessoas, que ele veio realmente para salvar e não importa a nacionalidade, não importa o tipo da pessoa, o que importa é se a pessoa quer ser salva. Então a fé é que nos move a isso. A Bíblia tem essa divisão e é importante a gente entender o contexto da Bíblia para a gente poder entendê-la melhor.